deixar um pouco do que é seu e sem trazer pra si um pouco dessa cruz. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem aos seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer pra si um pouco dessa cruz. Conduzidos pelo Espírito, celebramos em louvor daquele que venceu as tentações, nos garantindo o dom da graça. Cantemos. Voltai ao Senhor de todo o coração. Ele é bondoso, compassivo e fiel. Rasgai o coração, não as vestes, irmãos. O Senhor é misericórdia e salvação. Caminhamos no deserto dessa vida, em jejum, oração e caridade. O Senhor nos chama à conversão para renovar em nós a santidade. Hoje escutamos sua voz de amor que nos convida a recomeçar. Deixemos o pecado e a dor, pois Deus deseja nos libertar. Reunidos como povo eleito, celebramos teu santo altar. Com humildade e coração contrito, vimos, Senhor, te adorar. Voltai ao Senhor de todo o coração. Ele é bondoso, compassivo e fiel. Rasgai o coração, não as vestes, irmãos. O Senhor é misericórdia e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Hoje celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma. É o domingo em que todos os anos a gente tem a oportunidade de meditar sobre as tentações de Jesus, o Jesus que vai para o deserto para fazer o seu retiro espiritual, para começar a sua vida pública, mas ali, conduzido pelo Espírito Santo, ele é tentado. Deus não pode ser tentado, mas o humano Jesus pode. E ele enfrenta as tentações e vence as tentações exatamente para mostrar para nós que não existem tentações em nossas vidas que nós também não podemos vencer, porque é a mesma natureza, né? Deus nos fez fortes. Tudo depende das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Infelizmente, muitas vezes fazemos a escolha da fraqueza, a escolha pelas coisas ruins. Vamos agora, num breve momento de silêncio, pensar em nossas falhas, em nossos pecados. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra,
piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, para levar-nos à glória da ressurreição, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha
Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, para todos, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra
Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos. A liturgia, ela nem sempre, de ano para ano, a gente repete os textos, até mesmo porque, em se tratando de domingo, a gente só vai voltar a ter esse evangelho de novo daqui a 3 anos, né? Porque neste ano a gente medita Mateus, o ano que vem a gente medita Marcos, ano passado nós meditamos Lucas, então só daqui a 3 anos é que nós vamos ter a oportunidade de meditar de novo esse evangelho. Mas sempre no primeiro domingo da quaresma, nós meditamos sobre a tentação, com formas diferentes de escrever. Os evangelistas não escrevem de forma semelhante, até mesmo porque cada evangelho é escrito dentro de um contexto diferente, para um público diferente, com um objetivo diferente, né? Então, muitas cenas narradas em um evangelho não estão presentes em outros, embora esses 3 evangelhos tenham fontes comuns, né? Diferente de João, por exemplo, que é um texto totalmente diferente, né? Mas hoje, o primeiro domingo da quaresma sempre começa com a cena da tentação de Jesus, né? E Mateus tem uma forma muito bela de começar a sua escrita, porque ele diz assim: o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é bastante significativo para mim, porque o Espírito Santo levou para ser tentado, né? Levando a entender que até a tentação ou as tentações da nossa vida têm a sua importância. Às vezes a gente não para pensar na importância das coisas negativas da vida, das coisas ruins da vida, nas dores que a gente enfrenta, nas dificuldades que o mundo coloca no nosso caminho, nos obstáculos que são colocados para que a gente caia. Tudo isso é importante, o conjunto da vida é importante. A gente entende quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, que narra a cena do primeiro homem, a primeira mulher no paraíso. O paraíso é uma realidade espiritual, não é uma realidade física. Existem muitas pessoas que afirmam, inclusive, que o próprio primeiro homem e primeira mulher, Adão e Eva, eram personagens mais espirituais do que físicos, né? Embora os primeiros capítulos da Bíblia sejam textos teológicos
e não históricos propriamente ditos, né? Mas tem muitos estudiosos de Bíblia que falam que esses personagens eram espirituais, mas tudo tem um sentido. Como é narrado? Deus cria o ser humano e o coloca para viver no paraíso. A convivência harmoniosa, Deus convivendo com eles, tudo ali, tudo bonito, tudo interessante, inclusive a convivência com os animais, não tem o mal, então não tem um animal feroz que persegue o ser humano, não tem um ser humano maldoso que mata os animais, não tem destruição da natureza, tudo harmonioso, Deus caminhando com eles, até que Deus fala para eles, Deus dá plena liberdade para aquela gente, mas Deus fala para eles: eu permito que você faça uso de tudo que está aqui, mas dos frutos da árvore que está no meio do jardim você não deve comer. Por quê? Se eles eram livres, por que eles não deveriam comer do fruto da árvore que está no meio do jardim? Mas essa é uma pergunta que a própria serpente faz, né? E ela, astuta, né? Mas ali está a presença do demônio. O demônio não necessariamente a gente entende como aquele bicho que mora nos infernos, mas tudo movido por ele. O demônio é o dono do saber, o diabo é aquele que provoca divisão. Cada nome dado tem um sentido, né? Então, com toda a sua astúcia ali se manifestando em forma de uma serpente, que representa as falsas religiões daquele tempo, os falsos deuses daquele tempo, ele vai exatamente no ponto. Olha, se você comer, você vai ficar como Deus. Olha que interessante. Deus te proibiu de comer porque Ele não quer que você seja como Ele. Mas por que Deus proibiu de comer de verdade do fruto daquela árvore? Eu entendo que se a gente é livre e a gente não tem opções de escolhas, opções diferentes para escolher, para fazer as escolhas do dia a dia, a nossa liberdade não é plena. Então, se eu tenho a liberdade para escolher a vida, mas eu não tenho a morte também para escolher, então eu não sou plenamente livre, porque só me deram a opção da vida, não me deram a opção da morte. Se eu tenho somente a opção do bem e não tenho a opção do mal, então eu não sou plenamente livre, porque eu só vou escolher aquela única opção que foi colocada diante do meu caminho, né? É igual, vamos imaginar, a gente está numa cidade e a gente tem, vamos pegar aquilo que é mais fácil a gente pensar, um posto de gasolina, só tem um posto de gasolina na cidade. Eu sou obrigado a comprar somente daquele posto de gasolina. Independente do preço que tenha, que esteja a gasolina ali, eu só vou comprar. Eu não tenho opção, não tenho escolha. Então eu não tenho liberdade, a minha liberdade não é plena. Então quando Deus permite que aquele homem faça escolha, Ele diz então, do fruto da árvore você não deve comer. O que era o fruto da árvore? Bom, muita gente inventa um tanto de coisas para falar, mas a única coisa que a gente sabe é que o pecado do ser humano não foi o veneno de um fruto. O pecado do ser humano, na verdade, foi a desobediência a Deus. Deus falou, não come, e o ser humano comeu, né? Deus proibiu e o ser humano preferiu fazer. Esse foi o pecado do ser humano. Como continua sendo? Deus fala para nós, não mate, e a gente mata. É a desobediência. Deus fala para nós, não peque contra a castidade, nós pecamos. Deus fala para nós, respeite o seu irmão, nós não respeitamos. Pratique a honestidade, nós não praticamos. Seja justo, nós não somos. Tudo isso está, em cada situação dessa está a desobediência a Deus. Então o pecado do ser humano foi a desobediência. E o pecado afasta o homem de Deus e automaticamente afasta também daquela realidade de paraíso, daquela realidade espiritual em que a convivência era harmoniosa. E o homem é jogado para poder viver aqui na terra, nessa realidade limitada. Mas numa vida, não só numa realidade limitada, a vida dele passa a ser limitada também. Deus não está mais caminhando com ele, o mundo não é mais aquele paraíso, os animais não são mais dóceis, as dificuldades começam a aparecer, a luta precisa ser constante para a sobrevivência, porque o mundo na verdade é cruel, né? Mas tudo isso como fruto do pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da graça. São Paulo trata isso de uma forma muito interessante quando ele escreve aos Romanos. Ele diz assim, por um só homem entrou o pecado, e entrou também a morte. Pelo homem entrou o pecado, mas pelo homem também entrou a morte. Pelo pecado entrou a morte. E ele continua dizendo assim, até a entrada da lei, o homem não poderia ser julgado de forma plena,
porque ele não tinha alguma coisa de concreto para que ele pudesse fazer plenamente a sua escolha. Mas a partir do momento em que entra a lei, o homem tem um código de conduta para seguir. Se ele não seguir, então ele será julgado por isso. Então, de Adão até Moisés reinou o pecado, então reinou também a morte. Mas de Moisés para frente reinou a opção, a capacidade de escolha do ser humano. O ser humano então pôde escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer, porque estava tudo diante dele. Tanto é que a gente viu nas últimas liturgias, os profetas dizendo: coloco diante de você o bem e o mal, eu coloco diante de você o fogo e a água. Você estende a sua mão para aquilo que você quer. Se você estender para o fogo, você vai se queimar. Se você estender para a água, você vai se refrescar. Na quarta-feira, coloco diante de você a vida e a morte. Escolha a vida e você viverá. Escolha a morte, né? E você, claro, vai morrer, né? Mas essa opção de escolha nos é dada pela lei de Moisés, pela lei de Deus passada para os nossos antepassados e que continua sendo repassado para nós hoje de uma forma muito mais bem trabalhada, porque Jesus dá uma aperfeiçoada nisso tudo. Mas São Paulo continua dizendo: se por acaso por um único homem entrou o pecado e automaticamente por um único homem entrou a morte, também por um único homem entrou a vida. Então São Paulo coloca Jesus como se fosse um novo Adão, aquele que vem trazer a nova criação, que vem regenerar a humanidade. A liturgia da Quaresma é uma liturgia sempre batismal. Por que batismal? A gente é convidado ao longo de toda a Quaresma a pensar na nossa vocação de cristãos, para que nós possamos aderir melhor ao ser de Jesus Cristo, à vida que Ele traz pela sua ressurreição, porque a Páscoa não é algo para ser celebrado simplesmente. A Páscoa é uma realidade para ser vivida. Nós precisamos viver numa realidade pascal. A Páscoa teria que ser eternizada no meio de nós. Deveríamos todos viver eternamente na presença do ressuscitado. Mas isso só acontece quando a gente tem coragem de jogar o pecado de lado e viver em estado de graça no nosso dia a dia. Somente assim que a Páscoa se torna eterna, né, no meio de nós. Mas Jesus é aquele que vem nos regenerar. Ele nos regenera pelo batismo. Eu já disse para vocês diversas vezes que nós não somos batizados na água. A água é apenas um símbolo, símbolo de purificação. Mas nós somos batizados na morte e na ressurreição de Jesus. Então, em Jesus, pelo nosso batismo, nós morremos para a condição de seres nascidos marcados com o pecado original, com a marca do pecado original, e nós nascemos de novo. É por isso que a criança, quando é batizada, ela é vestida de branco. A pessoa grande também, quando eu faço o batismo de gente grande, eu peço à pessoa que venha com qualquer roupa para batizar, mas logo após o batismo que ela possa vestir uma roupa branca, uma túnica, uma camisa, qualquer coisa que represente exatamente esse estar revestido de Cristo. Cristo é a nossa veste, a partir de quê? Da ressurreição, porque nós pelo batismo morremos com Ele e nós pelo batismo também ressuscitamos com Ele. Então, se por um homem veio a morte, por um único homem foi devolvida a vida, foi devolvido o paraíso. E é exatamente isso que a gente deve buscar ao longo deste tempo. E no Evangelho nós vemos Jesus humano ali vencendo as tentações. Ele é conduzido ao deserto. O deserto representa a vida da gente. A vida é como se fosse um grande deserto, uma grande quaresma que a gente tem que atravessar, né? O deserto é lugar de desafios, é lugar de carências. Não tem água, não tem alimento, não tem quase nada. E a gente tem que resistir a isso o tempo inteiro. Luta e mais luta, todos os dias. Então a vida da gente é como se fosse um grande deserto que a gente precisa atravessar. Lá no passado, quando o povo atravessava o deserto em direção à terra prometida, eles tinham um objetivo. O objetivo era o quê? Chegar à terra prometida, a terra onde corre leite e mel. Nós aqui no deserto da vida também temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Também chegar à nova terra prometida, a Jerusalém celeste, onde não existem lágrimas, não existe dor, onde não existe sofrimento de espécie nenhuma, onde Deus convive com a humanidade. Quer dizer, o paraíso perdido pelo pecado. Então, o nosso objetivo é chegar nesse paraíso para viver eternamente na presença de Deus. Então, a cena, apesar de ser real, mas ela também é simbólica. Tudo aqui tem sentido.
E no meio disso tudo vem a tentação. Se a gente parar para pensar, as 3 tentações que Jesus Cristo enfrenta são as tentações nossas do dia a dia. Ali Jesus com fome, né, humano, prestes a de repente, humanamente, desistir daquele propósito, daquele tempo de oração, de graça, de bênção. Ele tinha um propósito, estava para começar o seu trabalho, a sua vida pública, o anúncio do reino. Mas o diabo, o tentador, aquele que provoca divisão, o que faz? Chega perto dele: ó, camarada, você está com fome, você pode tudo, você é Deus, mas você está aqui como humano, sofrendo tanto. Pare de sofrer, você não precisa disso. Você pode transformar essas pedras em pão, então transforme e coma. É a tentação, 2 tentações presentes numa só. A tentação do poder, você pode transformar o pão, mas a tentação do poder, ela volta lá na frente, quando ele fala: pule daqui que os anjos vão te proteger, não vão deixar que você se esborrache lá embaixo. Então, o poder presente em 2 situações diferentes, mas ali o prazer também, o comer, você pode comer, né? Não morra de fome. Representando todas essas situações em que o prazer nos é oferecido. Às vezes para aliviar determinadas dores, às vezes para fugir de determinadas situações, e que a gente acaba se arrebentando na vida, né? A tentação do prazer que leva famílias a se destruírem, a traição entrando, a infidelidade entrando nas vidas, os filhos ficando perdidos, né? A tentação do prazer que leva as pessoas a se perderem nas drogas de toda espécie, para poder fugir dos seus problemas, das suas angústias, das suas dores. O que não ajuda a fugir nada, a fuga é momentânea, porque depois, quando passa o efeito, a tristeza é aumentada, né? O sofrimento que antes estava ali, depois se torna muito maior, porque se soma às consequências daquela droga buscada, né? E assim por diante. São tentações que no dia a dia nosso estão aí. A tentação do poder, vamos pensar na realidade em que a gente tem vivido. Todos vocês acompanham televisão, as redes sociais, nessas brigas aí, né, dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos com outros governos do mundo, o governo da Rússia tentando dominar ali a Ucrânia, né, aí sim, briga de poder, China, Estados Unidos, Rússia, Europa, né, mesmo o Brasil com menos força, mas está aí também, essa briga danada, Estados Unidos querendo tomar a Ucrânia, né, querendo tomar o Canadá, invadindo a Venezuela, independentemente de qual regime está ali, mas é um país soberano, né, e tentando invadir outros lugares, assim como a Rússia também fez com a Ucrânia, né, a realidade lá da Terra Santa, Israel que invadiu a faixa de Gaza, briga de poder, né, para poder medir força diante dos outros povos. A tentação vem, cai quem quer, né, aquele que acha que pode mais, abraça a luta, mas não pensa no amanhã, né, na vida eterna, no futuro que não se acaba, na vida que não se acaba, ninguém pensa nisso. Aí a tentação vem e muita gente sofre por causa disso, a gente cai e muita gente cai com a gente no sofrimento e na dor. Mesmo em realidade, mesmo se tratando de Brasil, na nossa realidade menor, né, a gente lembra os últimos anos, essa bipolarização do país, direita, esquerda, extrema esquerda, que leva tanta gente a sofrer, a igreja dividida. Deus é jogado na briga, Deus não está na briga, mas Deus é jogado na briga, como se Deus fosse de direita, como se Deus fosse de esquerda. Deus não está nessa briga da forma como é colocado, de forma nenhuma, mas muitos cristãos inclusive defendem como se Deus estivesse ali, a família é jogada, né, na briga, como se aqueles que colocam a família tivessem verdadeiramente uma vida cristã de família, e não tem. É briga de poder, único e exclusivamente isso, briga de poder, que a gente não deve abraçar de forma nenhuma. E a última tentação, Jesus aliás, não é a última, que ela é apresentada como a segunda. Ele é levado num determinado lugar e é mostrado para ele os reinos, são mostrados os reinos do mundo, as belezas, as coisas riquíssimas. E o demônio fala para ele assim, ó, tudo isso é meu. Se você se prostrar diante de mim, te dou tudo isso. Basta que você se prostre diante de mim e me adore. E Jesus resiste à tentação. O que é isso? Vamos pensar, quantas são as vezes que a gente tem a opção de uma vida um pouco mais fácil, mas tudo tem seu preço, né? Já contei para vocês uma história, e vou lembrá-la aqui de novo, porque essa história
me marcou muito. Tem muitos anos que eu vivi. Eu cheguei numa cidade para celebrar, eu não trabalhava naquela cidade, e uma família me procurou, dizendo, a mãe desesperada, mas ali estava uma família inteira, a mãe desesperada porque a sua filha tinha morrido, mas só que antes de morrer ela tinha feito um pacto com o diabo, porque ela tinha o grande desejo de enriquecer e tinha trabalhado muito e não conseguia. E ela então pediu ao diabo que desse para ela riqueza, e que se o diabo desse para ela, assim que ela conseguisse comprar o 100º gado, o 100º boi, sei lá o que, ela iria dar a sua alma para ele. Então a vida dela começou a ser facilitada a partir daquele dia. E ela começou a conquistar coisas, e muitas coisas, e muitas coisas, e a juntar dinheiro, até que chegou um momento em que ela resolveu comprar gado. E comprou uma cabeça de gado, 2, 3, 4. O dia que ela comprou a 100ª cabeça de gado, ela morreu, no mesmo dia. E a mãe entrou em desespero, porque a mãe começou a ver essa moça, essa mulher, e na visão da mãe, essa moça estava no inferno. E ela pedia encarecidamente que a mãe rezasse por ela, e que vendesse tudo que ela tinha conquistado, e que oferecesse para Nossa Senhora, para que Nossa Senhora pudesse interceder por ela, para que ela saísse do inferno. Mas ela era casada e o marido não permitia, né? Não sei o fechamento dessa história. Eu só sei que o sofrimento tomou conta de uma família inteira, por causa de uma escolha atrapalhada que uma pessoa fez em busca do enriquecimento fácil. Mas quantas são as pessoas no meio da gente que fazem isso? E o enriquecimento fácil não simplesmente vendendo a alma para o diabo, assim literalmente falando, mas vendendo a alma para o diabo no sentido, por exemplo, de passar a perna nos outros. Quantos foram os fazendeiros do passado aqui da nossa terra que conseguiram aumentar o seu poderio, né, de bens materiais, roubando das pessoas mais fracas, mudando a cerca de lugar, literalmente roubando de pessoas mais fracas? Ainda nos tempos de hoje a gente vê quantas são as pessoas que aumentam suas riquezas, vão pensar de vida de roça, que é mais fácil pensar, porque vai lá e pega um gado do outro e leva e coloca no meio dos seus e mistura e está tudo certo, e depois não tem nem peso na consciência. Isso também é uma forma de vender a alma para o diabo, porque você está escolhendo para a sua vida a desonestidade, a falta de justiça, né? No lidar com o outro, naquilo que é do outro. São as tentações que Jesus enfrentou e que nós também precisamos enfrentar e enfrentamos no nosso dia a dia. Mas nós não podemos ser seduzidos. Jesus não foi, Jesus venceu, né? Jesus mostrou que ele era mais forte e todos nós também somos mais fortes. Vamos então, meus irmãos, para encerrar esse momento de reflexão, pedir ao Senhor bom Deus que nos fortaleça, assim como o Espírito Santo fortaleceu Jesus naquele momento no deserto, que no deserto de nossas vidas também sejamos fortalecidos e guiados, para sabermos dar as respostas na hora certa, fazer as escolhas da forma correta. Que o bom Deus abençoe vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus, nosso Pai, nossas preces comunitárias. A cada prece rezemos: ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Para que aprendamos a usar a força da palavra de Deus contra a tentação de colocar o poder e as coisas mundanas em primeiro lugar, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Para que, quando nos sentirmos nos desertos da vida, não nos deixemos vencer pela tentação de desistir de nossa fé, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Para que, a partir desta liturgia, nos sintamos mais fortalecidos
para servir e adorar o Senhor, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Para que nosso esforço quaresmal em oração, jejum e caridade nos faça compreender melhor o mistério da paixão e nos prepare para as alegrias pascais, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Para que os desabrigados encontrem, pela vossa misericórdia, um lugar seguro, trabalho e respeito que todo ser humano merece, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Peçamos a Deus pelos nossos aniversariantes, Alaene, Ana Maria, Donária, Esther, Gilda, Maria Correia, Maria da Luz, Maria das Graças, Maria de Lourdes, Maria do Rosário, Mariane, Nelly, Rita, Sérgio e Vicente, para que Deus possa conceder a cada um a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade e paz, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Ouvi, Senhor Deus de bondade, as preces que confiantes colocamos em vossas mãos, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o canto das oferendas. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Quando o pão for levantado, em corpo e sangue transformado, sacrifício redentor, é o Cordeiro imolado. Com o vinho e com o pão, nós seremos saciados. Vinde todos ao banquete que nos foi preparado. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Jesus Cristo nos convida ao teu lado caminhar. Quem acolhe o peregrino é a mim que acolherá. Se de graça recebemos, também de graça vamos dar. Toda obra que fizemos, o Senhor recompensará. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Orem, meus irmãos e minhas irmãs, para que o sacrifício meu e de você seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos,
com um hino de louvor, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Tacílio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aqui lembramos Lourdes Luiz do Nascimento e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém. 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 Rezemos juntos, irmãos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Deus ouviu nosso clamor, fez o pão sobre este altar. É razão de imenso amor para o povo celebrar. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Cristo viu nosso penar, nossa carne Ele assumiu, com seu sangue quis salvar, e o seu povo redimir. Não vivemos só de pão, mas o que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. No deserto fez brotar uma fonte, o meu Senhor, água viva para lavar nosso mal e nossa dor. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Grão de trigo que morreu, vida nova fez brotar. Jesus
Cristo que se deu é alimento neste altar. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Jesus Cristo nos mostrou, ao vencer a tentação, que a palavra que ensinou é também o nosso pão. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Jesus Cristo deu exemplo pela transfiguração, que na nossa vida tempo de real transformação. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Nos banquetes preparados, como outrora se falou, já não somos rejeitados, pois Jesus nos convidou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Jesus Cristo em sua ceia quis fazer-se refeição para todos, vida cheia de justiça, amor e pão. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Não vivemos só de pão, mas do que o Senhor falou. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação na Santa Missa. Muito obrigado. Lembramos a toda a comunidade que neste tempo de Quaresma nós estamos celebrando de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, para a gente ter missa, a missa do dia, todos os dias aqui na Igreja Matriz. Então, 6 horas da manhã, amanhã temos missa, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então, todos estão convidados a participar. Os 3 primeiros dias, que ontem nós não celebramos de manhã, porque a gente não tinha planejado, mas a gente viu que vale a pena fazer o sábado também, a igreja tem estado muito cheia, tem estado muito bonito. São celebrações mais simples, né, mais rápidas. A gente disse que celebraria com meia hora, mas está durando em torno de 40 minutos cada celebração. Exatamente porque com a igreja cheia, mais gente para comungar, então acaba demorando um pouquinho. Mas em torno de 40 minutos, 45 minutos, não tem passado disso não, certo? Então aqueles que ainda quiserem, né, a gente, né, convida a vocês a participarem para a gente fazer uma quaresma mais santa, né, mais próximos de Deus, meditando a cada dia a liturgia do dia. Nós temos alguns aniversariantes. Se estiverem aqui na igreja, eu peço que venham aqui à frente, por favor, inclusive algumas pessoas da nossa liturgia. Alaine Domingos, Ana Maria Araújo, Donária Gonçalves, Esther Vieira, nossa coroinha, Gilda Aparecida, nossa ministra, Maria Correia, Maria da Luz, Maria das Graças Oliveira,
Maria de Lourdes da Silva, Maria do Rosários dos Santos, Mariane Nunes, Nelly Fernandes, Rita Maria, nossa ministra também, o Sérgio Antônio, acho que é o tocador, né? Vicente Modestino, venham aqui à frente, por favor. Se outros que eu não tenha dito o nome também estiverem na igreja, podem vir aqui à frente, por favor, para que possamos cantar os parabéns para vocês. Parabéns para vocês nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para vocês nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Gilda! Viva! Viva a Rita! Viva! Viva o Sérgio! Viva! Parabéns para vocês, que o bom Deus abençoe, conceda a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade, muita paz. Amém? Muito bem, vamos pedir de Deus a bênção para as nossas vidas. Inclinem-se, por favor, para receber a bênção. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre todos vocês desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, estás em casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós